Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Tu és o Deus que me vê. Teria eu visto aquele que me vê. Por isso, o poço entre Cádiz e Bered foi chamado Beer-Lai-Roi. O nome dele será Ismael. O Senhor apareceu a Abraão quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Quando os viu, correu da entrada da tenda ao encontro deles e curvou-se até o chão. Meu Senhor, se achei favor diante de ti, não passes por teu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei também algo para comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que chegaram até este seu servo. Está bem. Faça como está dizendo. Depressa, Sara. Pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois, Abraão correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o entregou a um servo, que se apressou em prepará-lo. Abraão trouxe coalhada, leite e o novilho preparado, e o serviu. Onde está Sara, tua mulher? Está ali, na tenda. Certamente voltarei a ti, e Sara, tua mulher, terá um filho. Depois de velha, terei ainda prazer? Por que Sara se riu? Há coisa alguma difícil demais para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Eu não ri. Não negue. Você riu. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma. E Abraão os acompanhou para despedir-se. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor possa trazer a Abraão tudo o que lhe prometeu. As acusações contra Sodoma e Gomorra são muitas, e o pecado delas é gravíssimo. Descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, a destruirás? Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, por amor deles pouparei toda a cidade. E se houver 45? Não a destruirei. E 40? Não o farei. E 30? Não a destruirei. E 20? Por amor aos 20, não a destruirei. E se houver 10? Por amor aos 10, não a destruirei. Meu pai, Sim, meu filho, aqui estou. a brasa e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Não estenda a sua mão contra o rapaz. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Juro por mim mesmo, porque fizeste isso, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Certamente te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está à beira do mar.
Em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste à minha voz. Chamarei este lugar de O Senhor proverá. O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino, lá onde ele está. Levante o menino e pegue-o pela mão, pois farei dele uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu. Viveu no deserto. Então Ismael tornou-se flecheiro. Quem és tu, que surgiste diante de mim nesta noite? E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Eu ainda não vou soltar. O que você fez comigo? Deixa-me ir, pois o dia já rompeu. Eu não te soltarei enquanto não me abençoares. Dá-me, peço-te, a saber o teu nome. Por que perguntas pelo meu nome? Sê abençoado. Qual é o teu nome? Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe, lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Chamarei este lugar de Peniel, porque vi a Deus face a face, e a minha alma foi salva. O sol nasceu, mas eu nunca mais andarei como antes. Esta marca não será esquecida. Ela lembrará as gerações que Deus me tocou. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto, e foi até o Monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele, numa chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Que coisa esquisita! Por que será que essa sarça não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Moisés! Moisés! Estou aqui. Não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Sim, Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés não conseguiu olhar para Deus e cobriu o rosto, tomado de temor e respeito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra que mana leite e mel, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Quem sou eu para ir falar com Faraó e tirar daquela terra o povo de Israel? Eu estarei com você. Quando você tirar do Egito o meu povo, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quando eu for falar com os israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês. Eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? Eu sou quem sou. Você dirá o seguinte: eu sou me enviou a vocês.
Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. A ira de Deus se acendeu e o anjo do Senhor se pôs no caminho para impedir Balaão. A jumenta viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada e desviou-se do caminho. Gente maldita! Vamos, continue andando! Você está me envergonhando! Vamos! O anjo do Senhor pôs-se num caminho estreito e a jumenta apertou o pé de Balaão contra o muro. Levanta! Por que está agindo assim? Balaão, por que feres o teu jumento? O que eu te fiz para me ferires estas 3 vezes? Porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada agora mesmo, te mataria. Não sou eu a tua jumenta em que cavalgaste toda a vida. Costumava eu fazer-te assim? Não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Pequei. Não sabia que estavas neste caminho. Se isso te parece mal, voltarei. Vai com estes homens, mas somente a palavra que eu te disser, essa falarás. Por que não vieste antes? Não posso honrar-te? Agora vim. Mas só falarei o que Deus puser na minha boca. Balaque ofereceu bois e ovelhas e enviou parte a Balaão. Eu vejo, mas não agora. Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó e um cetro se levantará de Israel. Ele reinará com autoridade. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, que empunhava uma espada. Você é por nós ou pelos nossos inimigos? Nenhum nem outro. Eu venho como comandante do exército do Senhor. Que mensagem meu senhor tem para seu servo? Tire as sandálias, pois o lugar onde você está é santo. Naquele momento, Josué entendeu que não estava diante de um simples guerreiro. O próprio Deus se manifestou diante dele. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar nem sair da cidade. Olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, da família de Abiezer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo escondido no tanque de pisar uvas para que os midianitas não o encontrassem. O Senhor é contigo, varão valoroso. Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que é que tudo isso está acontecendo conosco? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Vá com toda a sua força e liberte o povo de Israel dos midianitas. Eu sou quem está te mandando ir. Senhor, como posso libertar Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Você pode fazer isso porque eu vou te ajudar. Você vai esmagar todos os midianitas como se fossem um só homem. Se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que estás falando. Por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Ponha a carne e o pão nesta pedra e derrame o caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. Em seguida,
O anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a sua ponta a carne e o pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. E disse, apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus! Eu vi o anjo do Senhor face a face. Não tenhas medo. Tudo está bem. Você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia em Zorá um homem chamado Manoá. Sua esposa era estéril, mas o Deus que vê o invisível estava prestes a mudar tudo. Você é estéril, não tem filhos, mas vai engravidar. E vai dar à luz um filho. Tenha cuidado. Não beba vinho nem bebida fermentada. Não coma nada impuro, porque o filho que você vai gerar será nazireu. Um homem de Deus veio falar comigo. A aparência dele, Manoá, era como um anjo do Senhor. Impressionante, poderosa, impossível de explicar. Eu não perguntei de onde ele veio. E ele também não disse o nome. Porque esse menino será nazireu, consagrado ao Senhor, desde o dia em que nascer, até o dia da sua morte. Senhor, eu te imploro, que aquele homem de Deus que tu enviaste volte novamente e nos ensine o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo do Senhor veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, o seu marido, não estava com ela. O homem que me apareceu outro dia. Ele está aqui. Ele voltou. Foi o senhor o que falou com a minha mulher? Sim, sou eu. Quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Sua mulher deve seguir tudo o que eu ordenei. Ela não poderá comer nada da videira, nem beber vinho ou bebida fermentada, nem tocar em nada impuro. Ela precisa obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Nós gostaríamos que o Senhor ficasse conosco. Queremos preparar um cabrito e oferecê-lo ao Senhor. Se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, então ofereça ao Senhor. Qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Por que quer saber meu nome? Ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. O Senhor está fazendo algo que eu nunca vi antes. Isso não é normal. É o próprio Deus manifestando o impossível. É o Senhor. É o próprio Senhor. A glória dele é forte demais. Não consigo nem levantar os olhos. Agora eu entendi. Era ele. Era o anjo do Senhor. Eu senti o peso da glória. Louvado é o Altíssimo. Sem dúvida, nós vamos morrer. Nós vimos a Deus. Se o Senhor quisesse nos matar, Ele não teria aceitado a nossa oferta. Nem teria nos mostrado tudo isso. O nome dele será Sansão, promessa viva do Senhor. O Senhor cumpriu a palavra dele, que ele abençoe esse menino todos os dias da sua vida. Ali, entre Zorá e Estaol, o Espírito do Senhor começou a agir nele, preparando o libertador de Israel. Senhor, eu sinto tua força. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. E em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam, em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, todo-poderoso. Toda a terra está cheia da sua
barulho da voz dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que ficou cheio de fumaça. Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de lábios impuros. Agora que esta brasa tocou seus lábios, a sua culpa foi removida e o seu pecado perdoado. Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Aqui estou eu. Envia-me a mim. Portanto, o próprio Senhor lhes dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do tronco de Jessé sairá um renovo, e das suas raízes um ramo florescerá. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor. Ofereci as costas aos que me feriam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto de zombaria nem de cusparadas. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como raiz saída de uma terra seca. Não tinha beleza nem majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele repartirá os despojos com os fortes, porque derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Ele levou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e liberdade aos prisioneiros, a proclamar o ano da bondade do Senhor e da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a conceder aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Quem é este que vem de Edom, com vestes vermelhas de Bosra? Este que é glorioso em suas vestes, marchando na grandeza da sua força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se com tremor, pois ele governará com vara de ferro. Porque estão vermelhas as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar. Sozinho pisei o lagar,
e das nações ninguém esteve comigo. O sangue deles respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Porque o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia quem ajudasse. Então o meu próprio braço me trouxe salvação e a minha justiça me sustentou. Pisei os povos na minha ira e os fiz desfalecer na minha indignação. A sua soberba foi lançada por terra. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Então, eles me pagaram 30 moedas de prata. Então eles olharão para mim, para aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho único. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome. Reunirei todas as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada. As casas serão saqueadas. Metade do povo será levada para o exílio, mas o restante não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá e pelejará contra aquelas nações, como peleja no dia da batalha. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar entre os clãs de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Levantarei a Davi um renovo justo. Ele reinará como rei e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. E este será o nome pelo qual será chamado: o Senhor, Justiça Nossa. Dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Se não, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Ó Rei, nós não vamos nos defender. Se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois, mandou que os seus soldados mais fortes amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida, e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou muito espantado aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e jogamos na fornalha? Sim, Senhor. Então o rei disse: Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Eles estão passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um filho de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. E todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos, que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer, em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Ordeno que qualquer pessoa, seja qual for a sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços, e que a sua casa seja completamente arrasada,
pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Na minha visão durante a noite, vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Continuei olhando, até que tronos foram colocados e o ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a pura lã. Milhares de milhares serviam-lhe. Milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e lançado no fogo. Ele se aproximou do ancião de dias e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. O seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. E vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. O seu corpo brilhava como pedra preciosa. O seu rosto era como relâmpago. Os seus olhos como tochas acesas. Seus braços e pernas reluziam como bronze polido. E a sua voz soava como o estrondo de uma multidão. Então eu, Daniel, olhei, e ali diante de mim havia 2 outros de pé, cada qual em uma das margens do rio. Então o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, ergueu a mão direita e a mão esquerda para o céu. Haverá um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Meu Senhor, qual será o resultado de tudo isto? Siga o seu caminho, Daniel. Essas palavras estão guardadas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão agindo impiamente. Nenhum dos ímpios compreenderá, mas os sábios entenderão. Depois de abolido o sacrifício diário e estabelecida a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado aquele que esperar e alcançar 1335 dias. Quanto a você, Daniel, siga o seu caminho. Você descansará. No final dos dias, se levantará para receber a sua herança. Acima do firmamento havia algo semelhante a um trono, como de safira. E, sobre o trono, havia uma figura com aparência de homem. Do que parecia ser a sua cintura para cima, via algo semelhante a metal brilhante, como fogo ao redor. Esta era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém que falava: Filho do homem, levanta-te, pois vou falar contigo. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Então ouvi aquele que me falava: Filho do homem, vou enviar você aos israelitas, a uma nação rebelde que se revoltou contra mim. Inscreva-se agora no canal. Aqui você encontra conteúdos bíblicos profundos, porque o lugar mais alto é aos pés de Jesus.